Você está com a Bíblia aberta aí em João capítulo 2? Vamos ministrar aqui, depois estaremos orando por aqueles que desejarem esta oração. Muito bem, aqui fala em João capítulo 2, foi o primeiro milagre, o primeiro sinal, né, realizado por Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que 3 dias, alguém vai ler a Bíblia comigo? Quem for vai ficar de pé, porque se não for, eu não vou ficar lendo a Bíblia aqui para você, a boca de Deus falando, e você sentado como se tivesse um juiz falando. Aqui é o juiz do céu e da terra, então toda reverência a Deus, e aí começa a sua bênção, na reverência ao Deus vivo. Amém, igreja? Quando você vai num tribunal, por exemplo, que chega o Berim lá e diz o seguinte: eis que entra o juiz, você vai ficar sentado? Fique sentado, para ver se você não manda expulsar você de lá de dentro. Tem que respeitar o juiz humano, agora quanto mais o Deus que é juiz do céu e da terra, não é não? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disserem. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes, né, os que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Podeis assentar. Bom, eu quero falar para você aqui sobre esses sinais, além aqui dos meros atos em si. Mas preste bem atenção, nós temos aqui, não sei se temos aqui alguns químicos, você já formou ou está formando? Está formando em química, já está exercendo a função e tudo mais. Tudo bem, então aí, talvez ele possa me ajudar. Mas uma das coisas impressionantes aqui é a transformação da água em vinho. Agora, nós lemos hoje o que Jesus fez aqui em Caná da Galileia. Em Caná é um lugar, uma cidade, hoje é Nazaré da Galileia, um lugar assim, já uma cidade já bonita, não tão grande, uma cidadezinha pequena, com tudo lá, as residências estão todas pequenas, baixas e tal. Mas, segundo dizem, este lugar onde a água foi transformada em vinho, na época, estava assim uma média de 10 a 11 quilômetros distante. Hoje não, hoje já está praticamente dentro da cidade de Nazaré. E Jesus foi convidado, a sua mãe foi convidada para esse casamento, e Jesus também com seus discípulos. Nessa época tinham 5 discípulos, não é 4, incluindo João, 5 discípulos, e foram com eles à festa. Talvez fosse, alguém acredita que seja de um parente próximo, porque do contrário não seriam convidados assim para a festa do casamento. Bom, e todos nós sabemos que a festa de casamento, lá em Israel, ela dura de 7 a 8 dias. 7 a 8 dias a festa rolando e as pessoas bebendo vinho, e era muito vinho, tinham muito vinho. Todas essas coisas de purificação eram de pedras, e elas cabiam aí esse tanto de água, mas tudo era no vinho. Então muito vinho, eram 7 dias, e o vinho era de suprema importância na festa de casamento, suprema importância. Não era aquele vinho, somente o vinho fermentado, era misturado com uma água, né? Isso por quê? Porque para diminuir um pouquinho o álcool do vinho, para que não embebedassem.
Porque uma coisa é beber vinho, outra coisa é você embebedar-se com vinho. A Bíblia faz a diferença disso aí. Muito bem, sei que tinha vinho e o vinho rolava noite e dia, a festa era noite e dia, 7 dias no mínimo de festa do casamento. Ou não sei por que cargas d'água, ou não fizeram a conta correta, ou veio mais convidado do que realmente foi convidado, a Bíblia não diz, só que na metade da festa o vinho acabou, coisa que é totalmente impossível de acontecer, não poderia jamais acontecer isso, jamais, no final, no meio da festa acabar o vinho, quer dizer, isso aí é uma vergonha enorme. Há quem diga, muitos escritores, que quando o vinho acabava no meio da festa, então a família da moça poderia entrar até com um processo contra o noivo por causa desse vexame, por danos morais, porque faltou vinho. A principal bebida da festa era vinho. Então era uma vergonha para a família do noivo, era um vexame enorme, e isso poderia desencadear até judicialmente. Então a coisa ficou complicada porque faltou o vinho na metade da festa. Ora, Maria contemplou esse problema e viu que a coisa estava muito séria, porque do contrário a festa acabaria ali, por certo? E outra coisa, o vinho tem esses simbolismos de fertilidade, né? de prosperidade e tudo mais. Então, acabou o vinho, Maria percebeu a coisa está complicada aqui, acabou, beberam todo o vinho, e agora, o que fazer? Quer dizer, isso pode ser muito ruim. Então Maria vai apelar para Jesus, ela sabia o filho que ela tinha, e ela chega em Jesus e diz, acabou o vinho. E Jesus olha para ela e diz, mulher, ou senhora, respeitosamente, mulher, que tem isso a ver comigo? Mais ou menos isso, que tem isso a ver comigo? Acabou o vinho? Tá, e aí? Não chegou a minha hora. Ele estava dentro da cronologia de Deus, ele a chama de mulher exatamente para fazer com que Maria entendesse que a partir daquele momento era totalmente diferenciado. Ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, para cumprir algo que já estava determinado por Deus. E quando dizem, não é chegada a minha hora, muitos dizem, olha, não é chegada a hora do derramar o meu sangue, ou fazer isso, ou e tal. Ele está dizendo, não é a hora de começar o meu ministério, ainda não é hora. Mas ela não quis nem saber, ela viu que a coisa era grave. E ela vai até os garçons lá, o mestre de cerimônia da festa, chama e diz, olha, vai lá, fala com meu filho lá. E outra coisa, faz tudo o que ele vos mandar, fazei tudo o que ele mandar. E eles assim o fizeram. E Jesus se viu cercado então por aquelas pessoas que serviam ali. E ele então olhou aquelas talhas de pedra para purificação dos judeus, quando ele tinha sido usado com muita água para lavar as mãos e tudo e tal. Estavam lá as metretas vazias e tudo mais. E ele então disse, bom, enchei essas talhas de água, cheias de água. A necessidade é de vinho, mas enche de água. Mas como Maria disse para eles, fazei tudo o que ele vos mandar, não é? Porque quando Maria diz, fazei tudo o que ele vos mandar, ela já tinha em mente o seguinte, eu não sei de que maneira ele vai agir. Correto? Com Deus é assim, você nunca sabe a maneira que Deus vai agir. Quando você menos espera, Deus está agindo, mas não daquela maneira racional que nós temos, né, sempre em nós, de achar que Deus vai agir assim. Eu clamo a Deus por uma coisa e espero a resposta de Deus dentro da minha racionalidade. Eu acho que Deus vai fazer assim, você não tem que achar nada, porque você vai se frustrar, porque Deus age sempre de maneira diferenciada. Lembra daquele cego
nasceu cego, que os discípulos chegaram e disseram: "Você, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego?" Ele disse: "Nem ele, nem os seus pais. Aconteceu isso com ele para a glória de Deus, para esse momento agora." Bom, Jesus poderia chegar e olhar para o cego e dizer: "Veja", tal, e ele voltaria a ver. Não, mas o que ele faz? Ele cospe no chão, o que não se podia fazer, pega o dedo, faz barro, né, lodo ali com o seu próprio cuspe, e aí ele passa no olho do cego. Quer dizer, complica tudo, enche de barro o olho do cego, e para agravar diz: "Vai ao tanque de Siloé e lava-te." De onde o cego estava até o tanque de Siloé, meu irmão, você não tem noção a distância que é. Você tem que sair de dentro da cidade de Jerusalém e descer, descambar. Não é descer não, você descamba e vai até chegar lá no final dessa rua estreita. Lá está o tanque de Siloé. Para a gente já é meio complicado fazer isso, depois para subir é mais complicado ainda, principalmente agora para um cego. Quer dizer, ele faz barro, lambuza o olho do cego e depois diz: "Olha, vai lavar lá no tanque de Siloé." O cego creu, essa é a palavra, ele creu e foi lá, com toda a sua dificuldade, ele foi lavar os seus olhos e voltou vendo. Então Deus tem as suas maneiras de agir, tem as suas maneiras de nos responder, mas Ele é surpreendente, porque Ele sempre nos surpreende com maneiras diferenciadas. Pois é, Ele manda encher as talhas de água, e o negócio era vinho. Como faz tudo que Ele mandar, eles encheram as talhas de água, e não era pouca água não, era muita água. E depois Ele disse: "Agora tirai e mostrai ao mestre", é o mestre cerimonial, o mestre aí da festa. E eles pegaram e foram mostrar ao mestre aquela água, que agora não era mais água, era vinho. E quando o mestre Sala toma deste vinho, ele vai até o rapaz da festa, o noivo, e diz: "Escuta, a festa é assim. Primeiro, a gente coloca o bom vinho, certo? Aí o pessoal, tchoc, 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 tchoc. Então, quando está mais para lá do que para cá, ele já não sabe fazer diferença do bom e do menos bom. Então, a gente primeiro dá o bom, depois bebe, depois a gente já vai dando aquele vinzinho mais ruim. Entendeu? Ele bebe sem problema nenhum, nem reclama. Mas você deixou o melhor vinho para o final da festa. Um melhor vinho para o final da festa. Mas eu sabia explicar absolutamente nada, a não ser aquilo que Jesus disse. A gente lê isso aqui e fica maravilhado com este sinal que Jesus realizou. Pois é, mas o bom mesmo é saber se isso verdadeiramente acontece. Meu professor de química, há a possibilidade de transformar água em vinho? Vamos lá para onde? Não é possível. Pois é, então é impossível. É impossível. É isso que os químicos disseram. É impossível. Quimicamente falando, é impossível. Então essa manifestação inefável, incontestável do poder e da soberania de Deus é algo glorioso. Sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu uma mudança radical de componentes e substância que foram totalmente afetadas pelo poder do nome de Jesus. É o próprio Jesus que estava indo ali. E aí eu fui buscar assim, porque a gente vai aprendendo, a gente que é meio bobo, vai aprendendo a buscar aquilo que é. E eu fui buscar a composição química do vinho. A composição química do vinho: água, contém a média de 85% a 90% de água. O vinho. Álcool, representam de 7 a 24%
de álcool na composição do vinho. Ácidos representam de 1 a 8% do total dos componentes do vinho. Veja bem, de 1 a 8% ácidos. Açúcar representam de 0 a 15% da composição do vinho. Aí ele explica que, em termos gerais, existem 92 elementos, né, meu irmão? 92 elementos químicos naturais. Esses se ligam quimicamente e formam moléculas de íons. Esses elementos se ligam e formam todas as substâncias que existem na natureza, inclusive o vinho. Certo? Então, as substâncias formadoras aqui do vinho são ácido, água e álcool. O problema todo é o que o Zé Neto explicou, o nosso químico. Não tem como você transformar água em vinho, a não ser que toda a energia de todo o universo, entendeu? Entrasse em ação e fosse totalmente modificado, coisa parecida. É algo assim que não tem a mínima possibilidade nem de se pensar. Tem que separar moléculas, átomos, não sei o que mais o que e tal. E eu fui olhando aquilo e falei, meu Deus do céu, o que aconteceu ali naquele dia? Você está me entendendo? Quer dizer, explicação dos químicos com respeito a essa transformação é algo tão esplendoroso, tão glorioso e tão grandioso, que ninguém poderia ou pode ou poderá fazer tal coisa a não ser aquele que criou todas as coisas. Não tem nenhuma possibilidade. E diante de uma grandiosidade de ação como esta, veja bem, diante de uma grandiosidade de uma ação como esta, não tem como alguém dizer, isso aqui foi falcatrua, isso aqui foi alguma magia. Não existe passo mágico aqui. Todos testificaram, era água, H2O, era água, e se tornou o melhor vinho. Meu irmão, preste bem atenção, isso assim, este é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Este é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que faz uma coisa como esta aqui, que hoje até para os químicos explicarem isso aqui é complicadíssimo, muito complicado, por causa de todos esses elementos e tudo que tem que acontecer com eles para que surgisse aqui esse vinho. Ninguém poderia ter realizado isso a não ser Ele, Jesus. E aí a gente lê aqui esse texto de João, a gente lê com uma tranquilidade tão grande, né? Colocar água, transformou em vinho, como se fosse assim, sabe como é que é o negócio? Mas quando você para estudar mais um pouco e esmiuçar, você vai conhecer o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, o Cristo, o Jesus amado, esse que esteve presente conosco aqui, continua conosco, porque Ele nunca jamais vai nos deixar. Então o que eu contemplo aqui nessa festa de casamento foi algo tão sublime e inexplicável, porque eu duvido que na época houvesse químicos que tivessem a capacidade de explicar isso aqui. Sendo que hoje, com a ciência tão avançada como está, eles foram claros para fazer isso
tem que mexer em toda a energia do universo. Do contrário, ninguém realiza isso aqui. E eu glorifiquei muito ao meu Deus. O Jesus que eu sirvo não é pouca coisa, não. O Deus que nós servimos, Ele é glorioso. E aí eu fiz a pergunta para mim na hora. Ora, se meu Jesus, que fez isso aqui, que então Ele prova de maneira clara que Ele é o Criador de todas as coisas, e que Ele pode mudar tudo num átomo de tempo, e que Ele pode fazer essa terra e todo o universo desaparecer num átomo de tempo, e pode fazer tudo ser formado diferente num átomo de tempo. Ele é Deus. Mas quem é Deus? Não pergunte para mim. Eu creio em Deus, mas Deus não se explica. Amém, irmãos? Ele é Deus. Deus não se explica. Ele simplesmente é. Mas Ele existe? Não, Ele não existe. Deus não existe e jamais existirá. Mas não, Ele não existe, porque o que existe é perecível, o que existe é estudável, o que existe pode contar, o que existe você pode pegar. Deus não. Deus simplesmente é. Ele é. Mas e Deus? Jesus é a expressão exata do ser de Deus e o resplendor da sua glória. Nele nós encontramos tudo isso, certo? A expressão exata do ser de Deus e o resplendor da glória de Deus, porque Jesus é Deus. Então veja bem que esse sinal que Ele realizou aqui, meu irmão, isso aqui não é passo de mágica, isso aqui não é problema de mago, de guru ou de qualquer outra coisa. Só Deus poderia fazer tal coisa. Agora imagine Ele agindo e realizando essa transformação, que para mim não foi nem transformação, é como se anulasse H2O e entrasse todas estas substâncias necessárias e tudo se formasse assim num átomo de tempo e se tornou este vinho maravilhoso. Então o que isso me mostra nesse casamento? Fica claro que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Aqui é misericórdia pura de Deus. Se Deus operou um sinal como este em Caná da Galileia, para que pudesse tão somente fazer com que, o que eu poderia dizer, a frustração em estado, que ainda não era ato, quer dizer, o que Ele fez foi usar da sua misericórdia para anular a frustração que já estava se formando. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que esse mesmo Deus misericordioso, pode anular a frustração que está prestes a se tornar um ato frustrativo na sua vida, antes que isso aconteça. Ele pode anular essa frustração e transformar tudo em sorrisos, em vitória, em alegrias. Oh, você acredita nisso? A frustração ronda, mas Jesus está. E a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, buscando ao Senhor, deixando Deus operar, Ele vai impedir que essa frustração venha se tornar um ato frustrativo na sua vida. Ele vai impedir que isso chegue, e ao invés disso, Ele transforma antes essa frustração que pode ou poderia te atingir
em alegria, em gozo, em júbilo, em continuação da sua festa. Oh, meu Pai, dê glória a Deus, meu irmão, dê glórias a Jesus. Ou você não está ouvindo ou não está entendendo nada. Meu irmão, o que eu estou falando é algo tão glorioso, e Ele está aqui olhando para você. Ele sabe que tem frustrações se formando, querendo enganar a sua vida e trazer malefícios para a sua alma, mas Jesus está aqui para mudar isso de vez. Ele não vai permitir que essa frustração se torne realidade na sua vida, e Ele faz tudo, e Ele pode tudo, porque Ele é Deus das coisas impossíveis. O homem não pode, mas Ele pode. Eu tenho que crer nisso, ou eu creio nisso, ou eu vou ser então aquele instrumento frustrado o tempo todo, porque a frustração, ela se manifesta como estado, mas ela pode se tornar ato na minha vida. E quando eu sou um indivíduo frustrado, porque ela chegou, encarnou e tomou conta de mim, a frustração é terrível, ela te paralisa, ela não vai permitir nenhuma produtividade da sua vida. Aliás, a frustração vai impedir até você de enxergar aquilo que Deus está te mostrando, porque ela frustra e vem nublar a sua própria fé, meu irmão. Fé, por isso que eu disse, é crer, tem que crer. Essa é a palavrinha, crer, porque o mesmo Deus que agiu ali é o mesmo Deus que aqui está. É o mesmo Deus. Imagine só, nós mal começamos o ano, entendeu? E já tem muitas frustrações, estados te rondando, querem frustrar a sua vida. Planejamento que você fez logo no início do ano já começou a encravar. Tem estado de frustração querendo se tornar realidade na sua vida. Promessas que você fez e agora já começa a ficar meio complicada. Por quê? É o estado da frustração que já onda. Mas Jesus está ou não? Se Jesus estiver, aleluia. Jesus está, Ele tem uma porta, Ele sabe como trazer o escape, Ele sabe como fazer isto, basta crer absolutamente nele. Dependa dele, tem que depender de Deus. Nós temos que voltar àquilo que nós vivíamos lá no Éden, a dependência de Deus. Não venha buscar conhecimento, ciência e se estribar nisso, porque do contrário você vai perder as bênçãos do Senhor. Confia no Deus Todo-Poderoso, crê neste Deus Todo-Poderoso, coloque a sua vida nas mãos de Deus, porque as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. É Deus que traz o socorro para as nossas vidas. Nada vai frustrar a sua vida, amém, igreja? Nada vai acabar no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai até o fim, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. E Ele revelou aqui que Ele é Deus. Ninguém poderia fazer isso, só Deus. E Ele estava dizendo para aquele povo: eu sou Deus, eu sou. E usou desta misericórdia. Outra coisa que deixou claro aqui, e bem claro, é que o que o Senhor dá é muito melhor do que aquilo que é programado racionalmente. Entendeu? O que o Senhor dá é abundantemente melhor do que aquilo que racionalmente é programado. Por quê? Porque as coisas às vezes nem sempre saem do jeito que você programa. Nem sempre sai. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então nem sempre aquilo que você programa é isso que vai acontecer. Eles programaram certinho a festa, eles não fariam isso sem programação, não. E festa é só para convidados, e portanto eles sabiam o número de convidados.
E eles sabiam também o que poderia ter de vinho para aguentar 7, 8 dias tranquilo. Mas não saiu como programado. Não saiu. E quando não sai como está programado, a nossa tendência é abraçarmos o nosso fracasso. Em que errei? E aí começamos a abraçar o nosso fracasso. E aí eu começo a aceitar a minha debilidade, começo a aceitar a minha fragilidade, começo a aceitar que realmente eu não consigo, eu não vou conseguir. Eu fiz de tudo, programei direitinho, mas não funcionou, não deu certo. Meu irmão, preste bem atenção, o que Deus nos dá vai além disso. Você programa, mas a resposta vem de Deus, amém? Você faz tudo direitinho, mas a resposta vem de Deus. O caminho que Deus vai trilhar para isso aí, é um caminho como esse, inexplicável, não dá para explicar, só se aceita pela fé, mas explicar, não tem como explicar a maneira de Deus agir, não tem. Então se Jesus está, fica tranquilo, não vai ter frustração. Se Jesus está, fique tranquilo, que pode mudar tudo aquilo que foi programado, fique tranquilo. Mas uma coisa, Jesus vai dar continuidade, a sua alegria, o seu prazer, o seu gozo, a sua exultação, isso Ele vai dar continuidade. Ele não vai permitir que a tristeza inunde a sua alma, Ele não vai permitir que o fracasso venha tomar conta da sua vida, Ele não vai permitir isso. Ele será glorificado nisso. Naquilo que você olha e diz, agora acabou, é impossível, não tem mais jeito. Tem, faz tudo o que Ele vos disser e vai dar tudo certo. Mas o que ele diz? Está aqui na Bíblia. Faz tudo o que Ele disser. O que Ele está dizendo? Descansa, confia, entrega, e o resto deixa comigo. E descansa, é só isso. Mas é só isso? É só isso. Por quê? Você vai poder fazer alguma coisa? Você vai poder transformar água em vinho? Eles poderiam sair e comprar mais vinho, mas será que tinha grana? E será que iria encontrar vinho próximo? Sendo que eles compraram uma grande quantidade para a festa deles. Será que tinha onde ter vinho? Não, não tinha. Mesmo que quisesse. Então chegou um ponto que não tinha mais a quem recorrer e o que fazer. É nesta hora que temos que fazer tudo o que Ele nos disser. Porque Ele vai fazer coisas que eu nunca vou saber explicar. Eu vou passar a minha vida toda contando o que aconteceu, mas nunca explicando. Eu não vou ter explicação para o que aconteceu. Só sei que aconteceu. Porque Deus assim o fez. Então, com isso, o que esse texto aqui me mostra, que eu nunca devo esquecer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. Ele não mudou. O mesmo Jesus que fez essa obra extraordinária aqui, é o mesmo Jesus hoje e será eternamente o mesmo Deus. Olha para o firmamento. Não vamos olhar para o firmamento, olha para a complexidade humana. Eu não sei quantos viram também uma demonstração da penetração aqui na nossa mão. Alguém viu? Algo penetrando na nossa mão para fazer um estudo aqui só na nossa mão. E foi penetrando a tantos centímetros, e foi penetrando e foi mostrando o que tem na nossa mão. Meu irmão, e foi diminuindo, e foi mergulhando mais, e foi mergulhando mais, até chegar aonde eles contemplaram apenas fibras bem fininhas, vamos chegar mais. O que tem
de composição na nossa mão é algo tremendo. Logo aqui no início, adentrando um pouquinho, você vai encontrar bactérias, vai encontrar um monte de coisa aqui. E eles mostram, porque eles mostram, né, pelo microscópio enorme que tem essas bactérias, eles fazem elas enormes, vê aqueles bichos aqui, né, andando na mão. Então vamos aprofundar mais, vai aprofundando mais, vai encontrando outras coisas, é outro mundo. Depois vamos aprofundar mais, é outro mundo, vamos aprofundar mais, aí já é outro mundo, e vão aprofundando até encontrar somente uns negócios assim, bem, parece tudo misturado assim, e ele vai, vamos chegar até o zero, já não vê mais nada. É algo impressionante. Ora, se o homem não é capaz de discernir o espaço, a complexidade do firmamento, que está a todo tempo, ele está aumentando, crescendo. Imagine a complexidade desse corpo criado por Deus. Este é o Deus que nós servimos. Esse é aquele que está aqui conosco. Esse é aquele que não quer ver você triste, que não quer ver você frustrado, que realiza tudo para que essa preocupação não venha atormentar a sua vida. É Jesus, como aquele corinho: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Só o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Quem é este que dá ordem para o vento se aquietar e o mar se acalmar? Quem é este que faz com que a água se torne vinho? Quem é este? Quem é este? Este é Jesus, é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida, esse é o Cristo amado, é aquele que está aqui conosco. Se você crê, nenhuma frustração vai chegar à sua vida, nenhuma tristeza vai incorporar no seu ser, nada vai ficar pela metade, nada, porque Ele sabe concluir a obra. Que Deus começa, Deus termina. Este é o nosso Deus. Essa é a coisa mais gloriosa que aconteceu neste casamento. É Jesus dando continuidade ao gozo, ao prazer, à aliança, à alegria, ao júbilo, não permitindo que nada interrompesse esta festa de alegria aqui. E para que nada interrompesse essa festa de alegria, Ele fez a coisa mais extraordinária. Mas imagine o que aconteceu aqui, meu Pai. Jesus dando a ordem e a coisa acontecendo. Eu fico imaginando Deus Pai falando: meu filho vai mexer em toda a energia do universo para ir, meu filho. Ele é Deus. Ele é Deus. Quando você olha um sinal e um milagre como esse, você diz: é por isso que Ele é o Criador dos céus e da terra. É por isso. Demonstrou de maneira clara para todos os sábios e entendidos. Só Ele faz isso. Vamos colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração aqui. Eu não sei se está transmitindo ainda. Depois encerra a transmissão. Nós vamos continuar orando por você, se você quiser.
Mas se você crê que Jesus é o mesmo, e que Jesus está aqui, e que Ele pode fazer a mesma coisa na sua vida, basta você não questionar nada, fazer o que Ele manda, isso vai acontecer. Feche os seus olhos. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, incisiva, direta, mas é a Tua verdade. Agradeço-te, Senhor, pela maneira como o Senhor agiu na festa deste casamento, onde, ó Deus, mergulhando mais um pouco profundo, nós começamos a entender como o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Começamos a entender como todas as coisas foram criadas em Ti, por Ti e para Ti, e que sem o Senhor nada do que foi feito se fez, e que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus, o nosso Deus, o qual nós cremos e confiamos, e em Teu nome, Senhor, estamos colocando cada um aqui diante do Senhor. Ó Deus, nessa certeza de que o Senhor é aquele que continua e termina a obra, e que nenhuma tristeza ou frustração alcança a vida daqueles que creem piamente no Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Agora nós queremos orar. Orar por você. Se você crê, estaremos aqui para